Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Muito bom dia. Que o Senhor, nesta manhã, possa estar nos abençoando, nos ajudando a entender a palavra dEle. Vamos abaixar as nossas cabeças em oração silenciosa, elevando assim o nosso pensamento, pedindo ao Senhor que nos ajude nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por este dia, muito obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia a nós dispensada nesta manhã, ó Pai. Muito obrigada pela noite, ó Deus, de descanso que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, juntamente, ó Pai, com a Tua igreja para mais uma vez render graças, bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus, pela Tua majestade. Rendemos, ó Pai, louvores a Ti, que é o nosso único Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dispensado sobre nós a Tua misericórdia, a Tua bênção, ó Deus, nesses tempos de adversidade, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mantido, ó Pai, firmes na Tua palavra, ó Pai, e gratos, ó Deus, pelo Teu Filho amado, ó Pai, ter dado o sangue dele a nosso favor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um, pela família de cada um, ó Pai. E quero te pedir neste dia, nesta manhã, que o Senhor nos ajude a entregar verdadeiramente o nosso coração ao Senhor e render graça, ó Pai, de todo o coração, ó Pai. Nos ensine, nos ajude, ó Pai, a cumprir, ó Deus, os Teus mandamentos, servir ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando o nome do Senhor nesta manhã com 2 cânticos. O Senhor, Ele nos deu liberdade para estar louvando o nome dEle.
Aqueles que puderem, acompanhem nas palmas. Que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Ao entrar e sair de qualquer lugar, a mão de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Oi, 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 oi. Amém. Glória a Deus. Olha só como vai ser bom, né? Quando estivermos todos eternamente louvando o nosso Deus. Podeis assentar. Mesmo assentados, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler responsivamente. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos ler novamente, todos em uma só voz, o versículo 4, 5, 6 e 7. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que assim seja para com a nossa vida, que possamos seguir aí o exemplo de Paulo, né? Que possamos entregar, confiar sempre no Senhor, porque estamos vivendo dias atribulados, mas o Senhor é Deus fiel e Ele nos guardará em todas as coisas. Amém? Meus irmãos, eu quero passar a palavra ao pastor, que vai nos dirigir, né, nos trazer a lição desta manhã, e já quero pedir aos irmãos que se separem. As crianças já foram e os adolescentes e jovens podem seguir para as suas classes. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Conversei com a Kate aqui, que minha voz está igual a voz de adolescente, hora grossa, hora fina. Esse tempo, né, tem prejudicado muito, mas com a graça de Deus nós vamos rompendo. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar um tema que eu acho muito importante para nós. Como a Kate falou, a gente tem vivido um tempo assim de inconstância, um tempo de muitas coisas acontecendo, e essas coisas muitas vezes traz assombro ao nosso coração, traz preocupações. E o título da lição, se você deu uma lida na sua casa, você vai perceber que é atitudes prudentes em tempos de calamidade. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Lucas, no capítulo 21. O texto é um pouco extenso, mas eu gostaria que você me ajudasse aí na leitura. Lucas, capítulo 21, nós vamos fazer a leitura do verso de número 5 até o verso de número 38. E aí eu quero pedir você que me ajude aí na leitura, fazendo a leitura aí dos versos pares, tá bom? Lucas, capítulo de número 21, a partir do verso 5, então, até o finalzinho do capítulo, que é o verso de número 38. Lucas 21. Amém? Diz assim o texto: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto?
E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. De todos sereis odiados por causa do meu nome. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vamos ler todos os versos 37 e 38? Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras.
e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Vamos orar? Deus, tua palavra, ela foi lida. Ela, por si só, ó Deus, é poderosa para trazer ânimo, esperança, conforto ao nosso coração. Mas a palavra do Senhor também, ela é exortativa, confrontativa, desafiadora, porque ela tem o objetivo de nos educar, disciplinar para a boa obra, para o descanso, para o repouso, para confiarmos mais no Senhor, porque entendemos que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Agora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que vamos estudar esse texto, estudar sobre esse tema, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos e que a nossa mente possa compreender o estudo e descansarmos no Senhor e agirmos como é a proposta da revista, agirmos de forma prudente diante de todas estas calamidades. Deus, esta é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então vamos lá. Nós vamos iniciar essa lição e eu creio que vai ser de muita importância para você, para mim e para todos nós. Então, quando nós falamos sobre calamidade, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Sofrimento. O que mais? Desastre, catástrofes, né? Então, veja que quando nós falamos de calamidade, logo vem à nossa mente algum desastre, lutas, adversidades. E aí eu pergunto a você, diante dessas calamidades, todos nós temos reações, né? O ser humano, ele reage a alguma coisa, uma ação leva a uma reação, né? Consequentemente, como a Camila falou, né, traz uma consequência, e isso aí é o que acontece. Então, diante das calamidades, nós precisamos agir de que forma? Prudentemente. E para agir de forma prudente, diante do caos de uma calamidade, a gente precisa estar firmado em Deus, nas promessas que Deus tem para nós. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele é bem enfático, ele é bem claro, porque todas essas coisas vão, o quê? Acontecer. Porque eu pergunto, quem quer que Jesus volte aqui, levanta a mão. Todos nós queremos, não queremos? Mas existem alguns sinais que anteciparão a volta de Cristo. E quais são esses sinais? O texto aqui descreveu para nós algum deles. Então, como eu perguntei, provoquei você a querer, né, saber se você quer a volta de Cristo, para que Cristo volte, essas coisas haverá de acontecer. E aí, como que nós vamos reagir quando essas coisas acontecerem? Porque nós vimos aqui, o texto da revista vai dizer para nós aqui, né, que desde o início do mundo, estas catástrofes, elas acontecem, né? Esse mundo calamitoso, ele acontece. E essas coisas, como ele diz aqui, ela pode ser natural e provocada pelo homem, provocado pela humanidade. Mas no fundo de todas as coisas, tudo está aonde? Sob o controle de Deus, né? Apesar de acontecer, de o ser humano, né, nessa agonia, nesse momento de querer as coisas, às vezes fazem coisas que trazem consequências lá na frente. Nós temos visto aí, né, há pouco tempo atrás aqui, aquele desastre, aquela catástrofe que teve lá em Mariana, né, que não aconteceu somente ali na região da Estrada Real, teve consequências por onde o Rio Doce passava, essas cidades foram afetadas. Então, isso foi provocado por quem? Pelo homem, pela ação do homem, mas isso já estava determinado já nos decretos eternos do nosso Deus. Então veja, né, natural ou provocada pelo homem,
as catástrofes, as calamidades, elas vão acontecer em qualquer momento, né, da história da vida. E ele vai falar aqui algum desses tipos de calamidade. Ele vai trazer para nós aqui, né, guerras. Temos ouvido e visto guerras no globo terrestre? Temos visto revoluções? Temos, né? Olha para você ver, tudo que isso que está acontecendo aqui, que ele narra para nós aqui, nós temos vivido, ou vendo, ou estamos percebendo essas coisas acontecendo. Então, quando nós olhamos para um texto igual a esse, nós precisamos, então, fazer uma reflexão para as nossas vidas. E qual é a reflexão que eu chamo a você a fazer? A primeira que eu chamo a você a fazer, que para Cristo voltar, essas coisas vão acontecer. Para que Cristo volte, nós iremos para irmos morar com Ele, é necessário essas coisas acontecer. E quando essas coisas acontecerem, o que você tem que fazer? O texto vai nos ensinar. Vai ensinar que nós devemos confiar em Deus, esperar em Deus e estar preparados. E vai além. Ele termina dizendo, e eu quis que você lesse comigo os 2 últimos versos, porque é função minha e sua agora, então, anunciar isso que vai acontecer àquelas pessoas que não têm essa paz no coração, como foi lido, para que eles possam descansar no Senhor, sabendo que tudo isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, Cristo voltar, nós estaremos morando, então, nessa eternidade, onde há um descanso, onde há uma coisa boa preparada para as nossas vidas. Sou Gaspar. Já está acontecendo. Aí o texto vai dizer isso para nós, né? Sim, sim. E é justamente isso que ele vai falar aqui para nós aqui. Ele vai nos alertar contra isso. Porque nós cremos, quer ver, que Deus é misericordioso? Você já percebeu na Bíblia que todas as vezes, antes de Deus proferir um castigo sobre a nação, ele avisava, ele chamava o povo ao arrependimento, e aí o que acontecia? O povo não arrependia, e aí vinha a consequência. Deus também, enquanto Jesus não voltar, Ele está alertando a sua igreja. Ele está falando conosco. Arrependei-vos, crede no Evangelho, voltai ao primeiro amor, volte para Cristo, volte para Deus. Não é? Porque vai chegar o dia. E quando você começa a ler o Apocalipse, lá no meio do texto vai dizer que essas coisas vão acontecer, estão acontecendo, para que o povo reconheça Deus como Senhor e Salvador, como Todo-Poderoso. Mas o texto também vai dizer como que aqueles povo, como que eles iriam reagir. Que mesmo diante de tudo isso, em vez de dar glórias a Deus, o que eles iriam fazer? Não é isso que nós temos visto? Deus está dando sinal, Deus está avisando. Lembra de Noé? Vai vir um dilúvio, estou construindo a arca, vai vir um dilúvio, vai destruir a terra, arrepende, vai vir um dilúvio, não é? A arca ficou pronta, os bichos entraram, né? Algo sobrenatural aconteceu. Como é que um homem ia reunir um monte de bicho daquele jeito, né, Kate? Em todo lugar. E as pessoas mesmo assim ainda não creram. A arca fechou, a chuva caiu. Aí o povo gritou, Noé, abre a porta. Assim também será no último dia. Por isso ninguém terá como desculpa diante do tribunal. Eu nunca ouvi falar, não sei o quê. As notícias estão sendo dadas. Os alertas estão sendo espalhados. Justamente, né? Por isso, dona Irani, que mesmo diante dessa aversão do mundo contra a palavra de Deus, nós precisamos continuar falando do Evangelho de Deus, né?
receberá, né? A Kate. Uma sensibilidade assim, né? Uhum. Do foco. Do foco. Financeiro, né? Com a economia. E esse texto é tão impressionante, e o autor da revista aqui, ele foi tão assim, usado por Deus, que ele vai compreender tudo isso que você acabou de falar. Né? Porque o mundo, né, o que ele tem tentado imprimir para nós? Que esse mundo é assim mesmo, nós temos que viver aqui e não preocupar com o da além. Então, nós vamos ver que ele termina aqui esse primeiro ponto aqui, dizendo o seguinte, né? Que a gente também tem uma segunda coisa aqui a observar, que sem enveredar pelo caminho de teologia sensacionalista, né, e evitando a obsessão de associar esses eventos a determinadas profecias, não podemos, contudo, ficar indiferentes. Porque, do mesmo jeito que a Kate falou, tem outras pessoas que vivem habitolados. Né? Você vê uma catástrofe dessa e vê um monte de gente buscando texto bíblico, tentando casar, cruzar informações assim. É isso aqui que está acontecendo. Não é? Então, a gente tem que estar atento quanto a essas coisas, como ele diz, não ficar indiferente, como acontece. Se tudo fosse natural e mera movimentação da natureza, né, como resultado aí das ações humanas. Nós sabemos que Deus é o Deus da natureza, é o Deus das nossas vidas, é o Deus que criou, né, todas as coisas. Então, nós precisamos estar atentos quanto a isto, porque senão nós caímos, né, nos extremos. E nós precisamos ser ponderados. Então, nós vamos ver que algumas partes, ou eu entendo que, como ele colocou aqui, em alguns casos, calamidade pode fazer parte da ação pedagógica de Deus. Acho que tudo é pedagógico. Tudo que Deus está permitindo acontecer tem uma finalidade. E aqui ele traz dois exemplos aqui, que o primeiro exemplo é o dilúvio, que nós acabamos de falar aqui quando aconteceu com Noé, e também, né, ele narra aqui para nós aqui aquela viagem de Jonas, que o navio, né, a tempestade ali, quando Jonas viajava, foi para ensinar Jonas, foi para ensinar o povo, né, que Deus viria com isso. Então, ele vai trazer aqui 8 tópicos aqui, então, diante desse texto, como deve ser, então, a nossa atitude diante desse tempo de calamidade. E ele vai trazer para nós, não qualquer tipo de atitude, é uma atitude o quê? Prudente. E o que quer dizer prudente? Sensata. Né? Uma atitude ponderada, uma atitude sábia. Porque, como? Vigilante. Por quê? Porque diante das calamidades, como o Kate falou, às vezes as pessoas desesperam, ficam escabeladas, e agora o que vai ser? Tudo está no controle de Deus. Então, olha para você ver, diante da calamidade, né, a primeira coisa que ele vai trazer para nós aqui, ele vai trazer que nós devemos prestar atenção à palavra de quem? De Deus. Não precisa de nenhum Nostradamus trazer revelações acerca do final do tempo, precisa? Porque antes mesmo de Nostradamus vir a existir, já está registrado nas Sagradas Escrituras. Nós temos esses videntes da última hora que fica profetizando o caos aí,
né, tentando adivinhar onde vai ser, quando vai ser, com quem vai ser, mas o caos já está determinado aonde? Dentro das Sagradas Escrituras. Então veja que o bom cristão, o cristão verdadeiro, né, ele vai estar atento primeiramente ao quê? A palavra de quem? De Deus. E aí o texto vai dizer aí para nós, no versículo de número 6, olha, então disse quem? O pastor, o Nostradamus, videntes da última hora. É que está falando? Quem está falando? Jesus. E aí o que Jesus está falando? Vede estas coisas, dias virão, e que não ficará pedra sobre pedra. Então veja que Jesus está falando, e ele vai mais além. Quando você chega no verso 33, olha o que ele vai dizer: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Tem algo novo sobre a terra que está acontecendo conosco? Já está aqui. Então, um cristão que estuda a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ele sabe que as calamidades vão existir como sempre existiu. E é como ele falou para Maria, né, que nós temos que escolher a melhor parte, que é a palavra de Deus, servir a Ele. E descansar nele, né? Então, olha, diante disso, sabedor disto, né, ele vai dizer assim: não podemos simplesmente ficar alarmados diante dos acontecimentos. Precisamos o quê? Dar ouvidos às palavras do Senhor, pois Ele sempre está o quê? Falando. Então, qual é a atitude minha e sua, cristão verdadeiro, temente a Deus, que estuda a palavra de Deus? É estar sempre atento àquilo que Deus está falando. Porque Ele está falando dessa calamidade, Ele está falando dessas coisas que vão acontecer. Mas a mesma Bíblia que fala do caos, ela fala de proteção, ela fala de segurança, ela fala de fortaleza para aqueles que são tementes ao Senhor. Então nós precisamos descansar nisso, nós precisamos temer a Deus sobre isso. Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de quê? Então nós precisamos estar atento quanto a isso, né? O ensino de Jesus aí vai dizer que quem não considera as suas palavras é como um homem que construiu sua casa na areia. O que acontece com esse homem que construiu a sua casa na areia? Quando vem tempestade, quando vem o vento, quando vem as calamidades, o que ele faz? Ele rui, ele desmonta. Mas aquele que conhece, que constrói sua casa sobre um firme fundamento, sobre a pedra que é Jesus, os ventos vão vir, as águas vão baterem, mas ele vai permanecer firme, como uma rocha inabalável. Porque ele sabe o que há de acontecer. O próprio Cristo diz que no mundo nós vamos ter sombra, água fresca, né, dinheiro no bolso, muitas coisas, riquezas plenas aqui, não é que ele fala? No mundo nós vamos ter o quê? Mas como ele nos ensina a passar por essas aflições? Murmurando. Não, murmurando, reclamando. Ele nos ensina a ter bom ânimo. Então nós precisamos, mas para ter esse bom ânimo, o que precisa? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa, né, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Então, né, ele conclui: diante dos tempos de calamidade, não podemos simplesmente entregar as especulações, questionando, ou por outro lado, sendo indiferente. Devemos sim ver o que o Senhor diz em tua palavra. Está vendo como que é perigoso a gente tomar partido pelos extremos? Mas ele está falando que nós devemos prestar atenção naquilo que Deus fala em tua palavra. Nós vamos passar por lutas, e se preciso for, queridos, nós vamos ser presos, como o texto diz. Nós vamos ser açoitados, como diz o texto. Mas nós podemos descansar o nosso coração, porque Deus nunca abandonou um servo fiel a Ele.
Daniel na cova dos leões não foi abandonado pelo Senhor. Paulo, quantas vezes foi preso, foi violentado ali de forma, apanhou, tomou uma tunda, tomou um ataque, mas Deus estava sempre com ele. E a presença de Deus com ele o fortaleceu para que ele passasse por todas aquelas adversidades e não abandonasse o caminho e cumprisse a sua missão. Assim também eu e você temos uma missão, que em meio ao caos, em meio às calamidades, que nós devemos ter uma boa palavra para primeiro, devemos ter consciência disso primeiro, para consolar o nosso coração. Temos um bom entendimento para poder consolar outros que estão perdidos diante de todo esse caos. Buscai o Senhor. O pessoal está buscando o Senhor? Estão correndo do Senhor. E aí querem viver. Então, beleza. Então, diante do caos, qual é a primeira coisa que eu e você devemos fazer? É olhar para a palavra de Deus. Certo? É ver o que Deus está falando. Segunda coisa que ele apresenta para nós aqui é o seguinte, é o temor do Senhor. Diante dessas calamidades, dessas coisas, a segunda ação que nós devemos ter é o quê? É temer ao Senhor. E olha o que ele vai dizer aí. Os acontecimentos trágicos devem despertar em nós o quê? O temor do Senhor. As tragédias têm mostrado ao homem uma fragilidade e insignificância. Olha para você ver, o tempo contemporâneo, o tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais tem elevado o homem, num status que ele é quase Deus. Estamos caminhando, para um futuro que os homens vão ser Deus. Os homens são seus deuses. E aí, quando acontecem essas catástrofes, isso serve para mostrar à humanidade que nós não somos nada se não for o quê? Deus na nossa vida. Você lembra qual foi a finalidade dos homens quando eles estavam construindo a Torre de Babel? Ser igual a quem? Nossos nomes serão notórios na face da terra. Nossos nomes serão conhecidos em todos os lugares. Nós vamos igualar a Deus. E aí o que Deus faz com eles? Bota uma confusão de língua lá, ninguém entende nada do que está fazendo, e cai. Olha para você ver, o homem cada vez mais em busca de ter uma vida eterna aqui na terra, faz vitaminas, isso aqui, tentando esticar a longevidade da vida aqui nessa terra. Aí Deus vem com o vírus, ninguém sabe de onde veio, como veio, de onde procedeu, se é que temos aí algumas informações, Aí vem, o que acontece? Vivemos aí a pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Matou milhares de pessoas. Em todo o mundo, em todo o globo, pessoas foram mortas por um pequeno vírus. E olha para você ver, mostrando mais uma vez essa fragilidade humana e essa insignificância. Então, nós precisamos temer a Deus, e ele vai dizer, tanto de coisa que fizemos na pandemia, economias aí fortes, quebraram. Pessoas aí, países desenvolvidos, anos-luz do Brasil, no que diz respeito à ciência médica, padeceram também, dizendo que tudo isso todo o controle do universo está nas mãos do nosso Deus. Gilberto, você levantou a mão aí?
Né? É igual ele traz aqui esse finalzinho aqui desse parágrafo aqui, né? Onde ele vai dizer que de nada adianta a pujança econômica e o poderio bélico. Quando Deus fala, né, a gente gosta muito de usar essa expressão, agindo Deus quem impedirá, agindo Deus quem impedirá. Em todos os lugares, em todas as ações, em qualquer situações. Né? Esse poder bélico aqui é servido à proteção à nação, à segurança à nação. Nós vemos aí, ó, homens que são guardados, protegidos 24 horas, não estão livres de acontecer acidentes. Temos aí o presidente dos Estados Unidos, né, que levou um tiro aí um tempo atrás aí, e morreu. O próprio Papa levou tiro. Homens que são guardados assim 24 horas. Por isso, mais uma vez, o Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão é o Senhor. Nós precisamos ter esse temor ao Senhor. E aí ele vai trazer, a Bíblia está repleta de relatos sobre eventos trágicos que despertaram pessoas, né? Ou melhor, despertaram o temor de Deus nas pessoas. E aí ele vai trazer o exemplo de Jonas. Olha que interessante aqui, esse exemplo de Jonas aqui no capítulo 1, do verso 13 a 16. A história você conhece. Deus chamou Jonas para uma missão em Nínive. Jonas partiu para outro lugar. E quando estava no navio, começa uma tempestade, começa algo tenebroso ali sobre aquele navio. E olha o que diz o verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quando a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Verso 15, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Olha o 16, o que eles fizeram? Temeram. Olha o que ele diz, temeram, pois estes homens em extremo a quem? Ao Senhor. Olha para você ver o que aconteceu. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram o quê? Votos. As tragédias, muitas vezes, ela tem como objetivo, então, produzir o temor do Senhor no coração dos homens. E é isso que está acontecendo aqui. Não vou ler os outros textos para nós ganhar tempo. Sendo assim, diante de tudo que tem acontecido, é verdadeira a sabedoria. A verdadeira sabedoria é o que? Conforme diz Provérbios 9, 10. O que ele vai dizer? O temor do Senhor é o princípio de quê? Sabedoria. Então, a segunda atitude prudente que nós devemos ter diante da calamidade é temer ao Senhor. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, nós precisamos ter essa atitude diante dessas coisas. Diante das calamidades, o que eu vou ter, pastor? Eu vou confiar na palavra de Deus, aquilo que Ele registrou, e eu vou temer esse Deus, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A terceira atitude prudente que ele vai trazer para nós aqui é uma expectativa escatológica. E o que vem a ser uma expectativa escatológica? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é aquilo que há de acontecer, é o apocalipse, aquelas guerras, aqueles rumores, é os acontecimentos das últimas coisas. E aqui o texto vai apresentar para nós duas escatologias, ou dois ramos dessa doutrina. Primeiro, é referente àquela que está registrada aí no verso 5 e no verso de número 6, onde ele vai dizer, que em pouco tempo vai dizer aí que vai acontecer algo ali no templo de Jerusalém. E de fato esse evento já aconteceu. Porque logo após, então, a ascensão de Cristo, no ano 70, o comandante romano Tito, ele foi lá e fez o quê? Destruiu tudo, não é, Alisson?
O professor de história aqui vai ajudar nós aqui, se o autor estiver errado também. Foi lá e destruiu tudo. Então veja você, então, que a primeira profecia, ela já aconteceu. Ela já veio, né, para aquele tempo ali. Essa palavra teve ali, então, quando tudo foi destruído. E Jerusalém ficou em ruínas. Mas o texto também, queridos, ele vai apontar algo escatológico ainda para o futuro. Verso 26 e verso 27, né? Ele vai dizer o seguinte, 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo em nuvem com poder e grande o quê? Glória. Haverá, ele vai vir. Então veja que isso é muito importante para mim e para você, pois há de sobrevir todas essas coisas, né? E ele vai mais além no verso 35. Se no verso 5 e 6 era algo ali, vamos dizer assim, regional, geograficamente ali perto deles, olha o que ele vai dizer no verso 35 agora. Agora no verso 35 ele vai expandir, pois há de sobrevir todos os que vivem sobre a face da terra, e aonde? E em toda a terra. Está vendo agora que, agora a profecia, ela compreende uma gama muito maior? Então veja você, que diante dessas coisas que há de acontecer, o texto então, ele traz ânimo para o meu coração e para o seu, porque diante de todo esse caos que há de acontecer, o texto vai dizer para mim e para você no verso 28, vamos ler todo mundo o verso 28, você que fica com medo das calamidades, você que não tem medo, mas eu quero que você leia comigo o verso 28, leia comigo o verso 28, vamos lá? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, amém? Olha o que ele está falando, essas coisas vão acontecer. E quando acontecer, o que nós devemos fazer? O que será de mim? Vai acabar tudo este mundo. Não, querido. O texto manda nos exultar. E o que é exultar? É alegrar, é louvar, é agradecer, porque as coisas desse mundo que nos traz medo, terror, assombro, está acabando. Ele está dizendo, levanta a cabeça, não fica aí murmurando, questionando, não. Levanta a cabeça, porque a nossa salvação está próxima. A redenção está chegando próxima de nós. Então, queridos, olha que bênção, nós conhecemos a palavra de Deus. Ela não está falando que nós não vamos passar por aflições, por lutas, por calamidades. Somente isso. Ela está dizendo para nós que mesmo em meio a essas calamidades, nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que está cuidando de cada um de nós. Exultai, levanta a cabeça, porque como diz o texto, queridos, a vossa redenção se aproxima, o fim está próximo, onde os céus vão ser rasgados, e aqueles que estão em vida, deixarão esse corpo corruptível, e receberão um corpo incorruptível, e entrarão para a eternidade com aqueles que lá já estão. É alegria, queridos, é uma informação, é uma notícia que deve gerar consolo ao meu coração, consolo ao coração da igreja, porque o apóstolo Pedro, falando aos irmãos que estavam passando por perseguição, ele escreve no capítulo 1 lá, dizendo que ele escreve aos eleitos que estão na dispersação, foram dispersos, estão espalhados, que eles deveriam ter bom ânimo, porque o Deus bendito, cheio de misericórdia, revelou a eles uma viva esperança, tem preparado para nós uma herança incorruptível, imaculada, inacessível,
e que o Senhor tem nos guardado até o dia dessa salvação se revelar por completo, quando estaremos com Ele na glória. Mas interessante o que ele vai dizer, como o autor diz aqui, em 2 Pedro 3, verso 13. Alguém lê isso daí para mim, por favor? Amém? Você tem esperado isso aí? Você tem esperado isso aí? Essa esperança, novos céus, nova terra, a justiça do Senhor plenamente. Então descanse o seu coração, querido. Isso aí que você está falando, a lição vai nos ensinar, nos ajudar, quando for falar do ponto 6, que é a vigilância e a oração. Que é isso que vai trazer consolo ao nosso coração, essa paz, em meio à tempestade. Porque nós sabemos que isso vai acontecer. E isso traz assombros ao nosso coração. Mas nós precisamos estar vigilantes na palavra do Senhor e a canção que cantamos aqui. Na oração, nós encontramos o quê? Encontramos o quê? E o que o cristão tem deixado de fazer? Reunião de oração. 12 pessoas aqui, num contingente de gente que tem aqui na escola dominical, isso não representa, sei lá, 10% da nossa igreja. Não representa 10%. Você tem uma ideia. É a oração que vai nos fortalecer. É a oração que vai encher nosso coração de paz. Então veja que as atitudes do cristão diante da calamidade, quais são? É estar atento à palavra de Deus, é temer ao Senhor e saber que esse mundo aqui, ele tem um tempo. Ele não é infinito aqui na terra. Eternamente é só lá na glória. Então todas essas coisas vai acontecer, mas nós podemos descansar o nosso coração. Quarta coisa que ele vai apresentar aqui é a confiança no Senhor. O verso 18, verso 19, ele vai dizer: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis o quê? A vossa alma. Então, veja diante do caos, qual é a atitude do cristão? É saber que mesmo que isso está acontecendo, Deus está guardando. Não foi o próprio Cristo que disse que aqueles que o Pai me deu, ninguém pode os arrebatar, tirar, arrancar da minha mão. Então, a grande pergunta é: em quem você está segurando? Em quem você está depositando a sua fé? Em quem você está depositando a sua esperança? Né? Então, veja que ele vai dizer, Jesus afirma então, que não precisamos temer o que irá acontecer. Diante da eminência de perseguições, devastação, como cristão, não podemos nos entregar ao desespero, mas devemos confiar firmemente em quem? No Senhor. Ele vai dizer, no verso 26 e verso ao 28, que haverá homens que desmaiarão, arrancar os cabelos. O que vai acontecer? Vai cair. Deixa eu fechar aqui, dona. E aí o que acontece? Vai acontecer todas essas coisas, né? Mas não adianta ficarmos assombrados diante da iminência do fim. Porque não vai dizer? Nós podemos acrescentar um côvado que seja diante da nossa vida? Pode ou não? Podemos. Né? O Tiago vai dizer: amanhã nós vamos levantar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não temos garantia. Quem tem a garantia que vai sair daqui hoje vai
almoçar no restaurante, vai comer aquela lasanha que você já começou a preparar, o frango já está marinando lá para ser assado. Quem garante? Quem garante? Eu não posso trazer essa garantia para você. Homem nenhum pode trazer essa garantia para você. Mas o fato é, querido, se isso acontecer, você pode descansar no Senhor. Porque se isso acontecer contigo, fechando os olhos aqui, abrirá na eternidade para todo sempre. Confie no Senhor. Dona Irani. É isso que nós temos. E para ter essa consciência, o que tem que acontecer no nosso coração? E isso aí vai ser em busca de uma santificação, de vigilância em oração, que vai o quê? Moldar o nosso coração na paz que a Camila falou. Ou naquilo que a Kate leu. Lembra qual o texto que ela leu no início? Lá de Filipenses? O que deve preencher a nossa mente é o quê? Tudo que for puro, santo, papapá. O que nós devemos trazer à nossa mente? O que Jeremias diz, quero trazer à memória. Aquilo que me pode dar o quê? Que Cristo vai voltar e vai resgatar a sua igreja e vai levá-los para a eternidade, onde há um descanso preparado para os seus. Sou Gaspar. Uhum. Então, às vezes, que eu olho para o Apocalipse, está aqui por três, pastor, eu estava lendo também, observando, seu esposo que tem carro aqui, sabe, na chave do carro, ou no carro, tem uma pecinha que chama chip. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ele vai dentro da chave do carro e ele faz a leitura todinha do circuito do carro. Se esse chip aqui, o carro não funciona. Então, fala aqui que todo mundo vai ter esse foco, etc. Então, se não tiver esse chip, eu acho que vai ser uma hora da aprovação. Quem não tiver esse chip, igual hoje, quem não tiver o chip do carro, não funciona. Quem não tiver o chip, não vai poder chegar no mercado e comprar. Pois, Não dá para você explicar, mas... não, assim, eu vou passar por cima, assim, a grosso modo, porque é que demanda mais tempo, né? Essa questão de chip aí, tipo assim, a Bíblia, no tempo que João escreveu o Apocalipse, não existia chip. Então eu vejo aquela coisa do Apocalipse lá mais como uma coisa assim, inculcada na mente da gente, porque hoje, Sr. Gaspar, hoje nós já somos vigiados e controlados pelo sistema. Hoje eu passo meu cartão aqui, se alguém quiser ir lá dos Estados Unidos saber o que eu fiz, onde eu comprei, onde eu estou, você consegue. Né? Então a ideia, eu entendo que aquela ideia ali é essa perseguição que vai chegar mesmo, né? E a gente tem que, igual diz o texto, perseverar até o fim. Né? E a Bíblia vai dizer, se preciso perder a vida, vai achar a vida. Né? Então, é um tema muito interessante, mas que demanda de mais um tempo para a gente explicar. Depois a gente pode sentar e falar sobre isso. Né? Então, essa confiança no Senhor, porque o meu tempo já está indo mesmo, né? Diz o Salmo 125:1. Alguém sabe de cor? Os que confiam são como montes de Sião, mas permanecem firmes. Pronto. A gente tem que confiar no Senhor. O Salmo 46, né, ele vai terminar dizendo para nós também, como diz aí, né, o 10 e o 11, ele vai dizer o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. Você tem o Deus de Jacó como seu Deus? Você obedece a esse Deus de Jacó? Você teme esse Deus de Jacó? Então descanse o seu coração.
Porque ele vai iniciar, porque o Senhor é socorro, fortaleza, né, bem presente, em que hora? Se substitui aí, calamidade, na hora da calamidade, Deus vai ser o seu refúgio, Deus vai ser a sua fortaleza. Quinto que ele vai trazer aqui para nós, então agora, Carmen, nós vamos partir por aquilo que você quer chegar, quer ter aquela paz diante dessas calamidades. Ele vai trazer então que os cristãos devem buscar essa santificação. Olha o que ele vai dizer, o 34, né? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com consequência da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Hebreus, capítulo de número 12, 14. Eu acho que é isso, depois você confere aí. Ele vai dizer assim, que sem santificação ninguém verá quem? A Deus. Então olha aqui que ele está falando. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Que nós, né, que os acontecimentos do tempo presente nos desafia a uma reavaliação da vida. Não é mais possível a humanidade caminhar como tem caminhado até agora, longe de Deus e com o coração apegado a coisas desse mundo. Nós fazemos tudo, corremos atrás de tudo. E não é errado você correr atrás do dinheiro, você ter uma casa boa, estudar bom. Isso não é pecado, querido. Quero deixar bem claro isso para você. Mas isso se torna pecado quando isso se torna uma obsessão no seu coração. Prioridade. Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas o que é que nós fazemos? Corremos atrás de todas essas coisas. E se sobrar, e quando sobra, nós queremos descansar. A igreja, o comungar, o reunir, né, como diz o Salmo 133, onde o povo de Deus se reúne ali, o Senhor ordena. Não precisa disso não. Então olha o que ele está dizendo, é justamente isso, o compromisso com a santidade, né, é uma coisa urgente. Nós precisamos voltar-nos para Deus. E eu vou deixar para você ler o texto de Colossenses 3, de 1 a 17, lá que você vai ver o que tem que fazer, o que nós precisamos fazer. Mas o texto de Apocalipse eu quero que você leia. Abra aí para mim, por favor, Apocalipse 22, de 11 a 12. Pode? Tá bom, só isso aí. Só aí. Olha o que ele está falando então. Que nós que já tivemos esse encontro, essa experiência com Deus, o que nós devemos fazer? Continuar praticando as boas coisas, obedecer a Deus, servindo a Deus, porque o Senhor vai vir. E quando Ele vir, Ele vai dar paga a cada uma das nossas obras. Se você é prudente, temente a Deus, serve a Deus, o galardão é preparado para você. Mas se você é desobediente, continua contumazmente aí desobedecendo a Deus, a condenação também é para esses. Então, que nós possamos voltar para Deus e viver essa vida de santificação. Porque quando nós temos essa vida de santificação, nós vamos conhecer o nosso Deus. E o 6 vai dizer, né, que nós devemos então, verso 36, a vigilância e a oração. Vigiai, pois todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que diz o Salmo 1, né? Que nós devemos fazer o quê? Não andar, não assentar, sei o quê, bem-aventurado, antes o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita de dia e... Quando nós estamos meditando, nós estamos exercitando a nossa mente das promessas do Senhor, das palavras do Senhor. E como diz o adágio popular,
Mente vazia, querido, é oficina de quem? Se você não preencher a sua mente, como diz o texto que Kate leu, preencha ela de tudo que é verdadeiro, de tudo que é justo, de tudo que é aquilo que Deus quer, porque assim nós estaremos o quê? Blindados. Nós cantamos, eu trouxe aqui, né, na oração, a gente encontra paz. Há um hino no nosso hinário que diz assim, bendita a hora de oração, que acalma o coração. Olha para você ver a oração que vai trazer essa calma, né? Então é lamentável aí, como ele diz aí, né? Perceber que diante dos flagelos que tem vitimado o mundo, tantas pessoas continuam mostrando o quê? Relapsos. Nós precisamos voltar então, para que isso possa acontecer na nossa vida. Amém? Então, diante das adversidades, das calamidades, quais são as atitudes prudentes que o cristão deve ter? Ele deve estar olhando para a palavra do Senhor. Ele deve temer ao Senhor. Ele deve ter uma esperança futura, confiar no Senhor, buscar a santificação e ter vigilância, e ter uma vida de oração. Vou passar com 5 minutos, eu termino esses 2 pontos, tá bom? Vamos lá. Despertamento espiritual, verso 37 e verso 38, olha para você ver aqui, né? Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo e repousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo se levantava, vinha para ouvir. Queridos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantas pessoas aversas ao Evangelho, existem pessoas sedentas que estão loucas para ouvir a palavra de Deus. Amém ou não amém? E Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, Deus vai usar a quarta igreja para ir dessedentar a sede espiritual desse povo. Matar a fome deles. Porque essas coisas vão acontecer. E eu e você, sabedor de tudo isso que vai acontecer, nós temos uma palavra de esperança para esse povo. E nós vamos ser usados por Deus para que Deus possa abençoar e trazer os perdidos que são eleitos, mas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Então ele está falando qual é a atitude? Nós devemos aproveitar, como diz lá Paulo ao jovem Timóteo. Aproveita o tempo, pregue a palavra. Nós devemos pregar a palavra. Uns dias atrás eu fiz o funeral de uma pessoa. Passado alguns dias eu liguei para o parente dessa pessoa e perguntei ele assim, meu querido, como é que você está? Você está bem? Como é que você está passando esses dias? Pastor, aquilo que o senhor falou no velório, e eu confesso a você que eu nem lembro o que eu falei. Se ele não tivesse me lembrado, Matilde, eu não sabia o que eu falei, porque é tanta coisa. E ele disse assim, pastor, aquilo que o senhor falou trouxe consolo e paz no meu coração. E eu que nunca li a Bíblia, pastor, eu peguei aquele texto que o senhor falou, e eu estou lendo a Bíblia, e aquele texto está trazendo paz, consolação e esperança para o meu coração. É isso que nós temos que fazer, esse despertamento espiritual. Essas coisas vão acontecer, nós precisamos de parar dessa inércia. Quando vai vir? Ninguém sabe. Pode ser hoje, mas pode ser daqui 10 anos. Pode ser eu e você estando vivo, pode ser eu e você não estando vivo mais. Mas que nós vamos então orar para que Deus desperte esse povo. Por último, para a gente concluir, é o testemunho cristão, querido. Nós precisamos, conforme diz o verso 13, e isso vos acontecerá para quê? Vamos ler todo mundo o verso 13 comigo aqui, vamos lá, que eu encerro com esse versículo. Vamos lá então? Vamos lá, todo mundo junto. E isto... Nós somos testemunhas do Senhor, sim ou não? Não foi isso, claro, que o Atos vai dizer? E vós sereis minhas testemunhas. Aonde? Vai, perto, mas não tão perto e até os confins da terra. O Brasil pode ser um confim da terra, referente àquele lá. Minas Gerais pode ser um confins da terra. Patos de Minas pode ser um confins da terra. Aonde você está,
você é testemunha do Deus vivo. Então, qual é as atitudes do cristão prudentes diante dessas calamidades? Em primeiro lugar, nós devemos estar atento ou dar atenção à palavra de Deus. Ela já está aqui. Não existe nada novo debaixo da terra. Nós devemos, querido, ter o temor do Senhor, devemos ter uma expectativa da vinda de Cristo, devemos confiar em Deus, buscar essa santificação, estar vigilantes em oração, ter esse despertamento espiritual. O desejo do nosso coração deve ser aquela oração de Abacuque no capítulo 3, no verso 2. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Que esse povo possa voltar para Deus e saber que tudo isso há de acontecer, mas que também existe uma esperança. Existe algo para aqueles que são tementes ao Senhor. E devemos dar testemunho, como diz o final do texto do capítulo 10 de Romanos, onde ele vai dizer, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Mas como eles serão salvos se não há quem pregue? Não é função só do pastor. Lá na grande comissão não está falando assim, pastores, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Está escrito lá pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, ide por todo mundo. O chamado, a ordem é para mim e para você. Então, mesmo em meio à calamidade, nós temos uma palavra de esperança. Nós temos uma boa palavra. E que nós, então, possamos nos portar conforme boas testemunhas do Deus vivo. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento de estudo. Não, não é esse não, é o outro. Tudo tem o seu tempo determinado. Foi esse. Que mexeu com o moço. Que abalou a estrutura dele. E eu quero que abale mais. Para ele, eu creio que ainda eu estarei aqui, contando esse testemunho na frente dele, quando eu estiver batizando aqui. Eu creio. Então você ore por mim. Ore para aqueles que Deus... Aquilo que está escrito lá em Filipenses, né? 1,16, aquele que começou a boa obra em mim, há de completar até o dia. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ao longo do tempo, da história, o Senhor tem permitido acontecer coisas, tragédias, para alertar o seu povo, ó Pai, de uma necessidade de se voltar para o Senhor. Ó Deus, nós lemos Tua palavra, expomos, estudamos, meditamos e pedimos ao Senhor aquilo que foi falho da fala do emissor, que o Teu Santo Espírito possa completar em cada coração nessa manhã. E que possamos ser desafiados por esse Espírito, ó Deus, para ter atitudes prudentes diante da calamidade, e que possamos ser instrumentos do Senhor, para que vidas, ó Pai, que não têm esse entendimento, essa convicção, essa paz no coração, possa, através daquilo que o Senhor fez por nós e pode fazer por nós, possa trazer essa paz, essa tranquilidade a esses corações. Ó Pai, em nome de Jesus, usa cada irmão que está aqui, que está nos acompanhando pela internet, que possamos ser instrumentos do Senhor, com as nossas ações, com o nosso testemunho, diante de um mundo que tem vivido um caos. Ó Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os presbíteros aqui à frente. Está o Wellington, sou Diomar Monteiro. Quero chamar um diácono para estar aqui me auxiliando aqui. Quem se habilita? Cadê? Pediu. Vem cá, Edgar, você mesmo? Você está de plantão? Você viu aí agora? Os nossos irmãos diáconos agora estão bonitos. Estão com a camisa de identificação aí, ó. Né, um novo uniforme. Então você vê esses homens de verde aí com a sarça aí, ó. Você pode, precisando de alguma coisa. Ah, o Hélio também, né, o Hélio? Tá, já é um presságio, viu? Ó, Deus já está falando, hein? Né?
Nós vamos proceder agora, meus irmãos, esse momento de ceia, nós, em conversa com o conselho, né, nós temos visto que, para a honra e para a glória do Senhor, a nossa igreja tem enchido muito, né, durante os domingos à noite, e alguns irmãos, devido à condução de ônibus, devido, né, à própria locomoção, né, o tempo da idade, tá se tornando difícil estar aqui no dia da ceia, no domingo à noite. Nós resolvemos então, né, fazer a ceia também no terceiro domingo na escola bíblica dominical. Aí você, pastor, mas hoje não é o terceiro domingo, eu sei. Mas esse mês, inevitavelmente, o pastor teve que atender uma demanda particular, pessoal, familiar, não podendo estar com vocês aqui no domingo passado. Mas o compromisso é para que os irmãos possam participar da mesa do Senhor, da comunhão. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, para participar desse momento tão especial para o cristão. Então você que vai participar da ceia do Senhor, eu quero convidar você mais uma vez a curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração e logo após os irmãos vão distribuir os elementos para que possamos então participar desse momento. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, nesse lugar reservado para adoração ao Senhor, para busca do conhecimento do Senhor. Ó Deus, estamos aqui nesse lugar que a Bíblia reconhece como casa de oração. Ó Deus, estamos aqui juntamente com os nossos irmãos da fé, já ouvimos a Tua palavra, já meditamos nela, já cantamos a Ti, ó Deus, e agora iremos participar desse sacramento, relembrando, ó Deus, o grande amor de Deus por nós, entregando seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Ó Deus, que nós, ao participarmos deste momento, possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos fortalecidos no Senhor. E que os nossos olhos possam estar abertos. Porque quando o Senhor ministra a ceia, institui a ceia com seus discípulos, o Senhor faz uma promessa. Que o Senhor viria buscar a sua igreja. Para juntos, né, como ele diz, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Estamos anunciando a morte. Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Cristo morreu para nos resgatar, para tirar a mancha do pecado, para que as nossas vestiduras fossem lavadas no sangue do Cordeiro. Ó Deus, que esse momento seja um momento de reflexão, seja um momento de agradecimento, seja um momento de louvor, seja um momento de esperança, seja um momento de fé na nossa vida. Deus, nós queremos consagrar esses elementos para esse fim. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só olha lá, vamos cantar a primeira estrofe e o coro dele, tá? Primeiro estrofe. É.
Então nós vamos cantar um aqui, não, trocou aqui. Morri, morri, que faz o Senhor por ti. Algum irmão foi prometido na distribuição dos elementos? Dê um sinal com a tua mão para a gente estar indo até você. O texto sagrado vai dizer que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, depois de haver enceado, ele também pegou o cálice, tendo dado graças, disse: esse é o cálice da nova aliança. Que eu e você possamos participar do pão e do cálice nesse momento. Vamos cantar o coro desse hino que eles estão solando ali. Rivo. Canta aí as irmãs aí que terminaram aí. Não, é o 270. No cantor, no novo cântico. Morri
Deus, obrigado por esse momento de ceia, um momento ao qual nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Deus, que nós possamos sair daqui com o nosso coração renovado, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com essa esperança no nosso coração, que o Senhor, ó Deus, fez algo no passado que traz implicação no presente, apontando para o futuro. Futuro este, ó Deus, que iremos encontrar com o Senhor, estaremos morando para todos sempre na eternidade com o nosso Pai Celestial. Deus, obrigado por ter morrido o Senhor naquela cruz, para nos purificar, para nos salvar, para nos dar a vida. Deus, que uma vez salvos por Ti, que em gratidão nós possamos anunciar esse Evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada família aqui, que está aqui no templo, que está nos acompanhando pela internet. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. É a nossa oração, Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que isso, você quer encerrar? Posso encerrar? Podeis assentar, obrigado, irmãos, que Deus os abençoe. Estamos encerrando, e queremos convidar você para estar aqui logo mais conosco, 7 horas, 19 horas, para o culto de louvor ao Senhor, nosso Deus. Então, sei que você sentou, temos algum aniversariante aí essa semana? Quem? Valentina? Come here, please. Passou? Semana? Mas eles oraram semana passada, né? Duas é lá do Limoeiro, não, do Colina, né? Que é a Renata e a menina lá. Vamos ficar em pé, nessa última oração, nós vamos estar orando, colocando a vida de Valentina e agradecendo a Deus também. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Estamos encerrando essa escola bíblica dominical, ó Deus, na certeza que o Senhor falou no nosso coração, que o Senhor trouxe consolo, esperança para aqueles, ó Pai, que se encontram com o coração desesperoso, tenebroso. Também, ó Deus, sabemos que a palavra do Senhor trouxe um alerta ao nosso coração. Aqueles que estão aí numa mordomia, ó Deus, que possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos de fato e de verdade, para que esses corações possam realizar a obra do Senhor conforme a Tua vontade. Não com medo, não por pressão, mas com forma de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Deus, aqui está a nossa irmã Valentina, que durante essa semana, mais precisamente amanhã, completará mais um ano de vida. Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, o seu crescimento intelectual, moral, mas principalmente o seu crescimento espiritual. Derrame sobre ela, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, não somente a ela, mas todos os seus familiares. E assim, ó Deus, nós apresentamos também outros irmãos que irão fazer aniversário durante essa semana. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre a vida de cada um deles também. Deus, leve-nos em paz, nos dê um bom domingo, um bom descanso, prepare o nosso coração para logo mais estarmos aqui adorando, bendizendo, exaltando e ouvindo a Tua voz através da exposição da Escritura Sagrada. Deus, é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando, irmãos, que Deus o abençoe.